Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para você, um vídeo impactante. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial e eu quero nesse momento dizer a você que o meu desejo é que Deus abençoe você onde você estiver, que sua família seja ricamente abençoada por Deus e que o Espírito Santo te guie todos os dias da sua vida. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para que a gente possa entrar no tema de hoje. Cabe aqui uma pergunta. Você sabia que nós iremos passar por um julgamento? Aliás, eu digo a você que nós já estamos passando por um julgamento. E a Bíblia diz isso para a gente. E nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre essa questão do juízo, do julgamento. E você vai entender o que é que eu estou querendo dizer aqui. Nós estamos num mundo de pecado, um mundo de problemas, de dor, de tristeza, principalmente o momento que nós estamos passando agora, com essa pandemia. Deus, Ele tem sustentado você, a sua família, e tem me sustentado também. Mas nós não podemos nos esquecer que em breve nós passaremos por um juízo. Aliás, nós vamos fazer um estudo hoje especial sobre isso, e você vai ver a questão de nós termos que ser julgados ou não, e o porquê que precisamos passar por um julgamento. Por exemplo, você sabe quem é o juiz que nos julga? A palavra de Deus, em João, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte para mim e para você: pois o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, o Filho Jesus Cristo. Então nós podemos entender que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, Jesus Cristo, Ele é o meu e o seu juiz. E se você quiser pegar um texto paralelo para confirmar isso, você percebe Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, que apresenta ali a cena de um juízo, ok? Vamos prosseguindo aqui. Além de juiz, Jesus Cristo, Ele tem uma outra função que Ele desempenha. E eu peço a você que você abra sua Bíblia onde você está, para você acompanhar. Aliás, no vídeo vai aparecer para você o texto bíblico, você pode acompanhar no momento oportuno, tá ok? 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso juiz, mas Ele é também o nosso advogado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus Cristo, Ele nos defende perante o Pai. Ele é o nosso advogado, advogado de defesa. Ele nos defende perante o Pai. Você sabia que quando eu e você pecamos, existe um advogado que nos acusa? É o nosso inimigo, Satanás. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa, e Ele diz para o Pai: eu morri por esse pecador arrependido, e mostra as marcas nas suas mãos. Nós passamos por 3 fases de juízo. O primeiro nós chamamos de juízo de investigação, tá ok? E isso você pode confirmar em Daniel 8, versículo 14, quando começa esse juízo, e aí Daniel 9, versículo 24 até o 27, que apresenta para ele esse momento, esse período de juízo de investigação. Apresenta para nós. O segundo período de juízo é o juízo de comprovação. Nós fizemos um estudo aqui no passado, gravamos um vídeo, algumas semanas atrás, que falava sobre os 1000 anos, o milênio. Então, nesse juízo de comprovação, ele se confirma o que é que acontecerá nesse período de 1000 anos, chamado de juízo de comprovação. Quando nós estivermos com Jesus lá no céu durante esses 1000 anos, nós vamos estar ali comprovando a questão de fulano de tal, ele está aqui e fulano de tal não está aqui. Fulano de tal era um grande criminoso, era um estuprador, era um assassino, era um sequestrador, e ele está aqui. E fulano de tal, que parecia ser uma pessoa tão certinha, tão decente, tão honesta, não está aqui. Então nós vamos estar passando por um período de comprovação, e nós vamos comprovar porque essa pessoa tão terrível está lá, que foi terrível está lá, e aquela pessoa que parecia ser tão justa,
não está. É simples o fato. Aquele terrível se arrependeu, confessou os seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. Aquele que parecia bonzinho, uma pessoa decente, honesta, bem trajado e que falava de uma forma eloquente, aquele ali tinha uma vida dupla e por isso ele não está ali. Jesus, ele faz o julgamento. Ele julga o arrependido para a salvação e ele julga o não arrependido para a perdição. Mas são escolhas que eu e você fazemos. Nós podemos escolher estar do lado daqueles que serão salvos ou estar do lado daqueles que vão para a perdição eterna. A terceira fase do juízo é o juízo de execução. Esse será o juízo final. Após os 1000 anos, e se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo do 7 ao 10, você vai perceber isso. Após os 1000 anos que nós estivermos lá no céu com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, com o nosso Deus, após os 1000 anos, nós já passamos por todo esse período de investigação e de comprovação. Então, a Nova Jerusalém, ela desce do céu e nós estaremos dentro da cidade santa, Nova Jerusalém, e ela vai pousar aqui na terra. Mas antes dela pousar aqui na terra, ela vai ser atacada. Ela vai ser atacada porque Satanás, junto com todos aqueles que ficaram aqui na terra, que ficaram mortos, eles têm uma ressurreição rápida. E eles tentam agora atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas aí acontece o juízo final. O Senhor, ele envia fogo do céu e enxofre, e aí elimina todas essas pessoas que ficaram aqui na terra, que não aceitaram Jesus como seu Salvador, fizeram a sua escolha, então eles são eliminados para todo sempre. Esse juízo se chama juízo de execução final. E aí o pecado ele é completamente erradicado dessa terra, e aí o paraíso terrestre é formado aqui mais uma vez, mas dessa vez para toda a eternidade. Muito bem, o que é que o Senhor vai julgar? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz que ele vai julgar todas as coisas, até aquelas que estão escondidas. Então aquela pessoa que comete um pecado e diz assim, ninguém viu, nenhum olho humano viu, mas Deus, que vê todas as coisas, por ser onisciente, onipresente e onipotente, ele viu aquilo que a pessoa cometeu, o pecado que a pessoa cometeu. Então todas as coisas serão julgadas, até aquelas que estão escondidas. Agora, uma outra pergunta para mim e para você. Quantos é que vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Ou seja, quantas pessoas vão passar por esse julgamento? Segundo Coríntios 5, versículo 10, diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, que vai nos retribuir conforme as obras que nós praticamos. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós passaremos por um julgamento. Nós podemos fazer alguma coisa para sermos aprovados no juízo? Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim para mim e para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, esse texto ele está convidando a mim e a você a aceitarmos Jesus como o Salvador de nossas vidas. Porque se nós aceitarmos Jesus como o Salvador de nossas vidas, nossa vida é transformada e aí nenhuma condenação haverá para mim e para você, ok? E eu quero que Deus abençoe a você nesse sentido. Ele já tem me abençoado, quero que Ele continue me abençoando, mas eu quero pedir nesse momento que Deus abençoe você de uma forma especial, que você aceite Jesus Cristo como Salvador de sua vida, e aí você não passará por nenhum tipo de condenação, ok? Último texto para nós aqui, qual é a norma, ou seja, qual é a lei, o que é que vai nos conduzir a um julgamento, de que forma nós seremos julgados? Tiago capítulo 2, versículo 10, diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você pode abrir a sua aí também. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, você vai encontrar esses versículos bem no finalzinho do livro de Eclesiastes, e eu já leio para você aqui. Olha só que texto incrível. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só, para Deus não existe pecado escondido. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Agora, pecado arrependido e deixado de ser praticado, ele é perdoado e aí não existe condenação para você. Agora, o versículo 13, ele diz o seguinte, o que nós lemos agora, eu vou repetir. De tudo que se tem ouvido, ou seja, o mais importante, a suma é, o importante é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Homem aqui é num tom de humanidade, homens e mulheres. Isso é o dever de toda criatura, nós podemos colocar aqui, mas o texto fala, guarda os seus mandamentos. O texto não diz, guarda 5 mandamentos, guarda 2 mandamentos, guarda 9 mandamentos. O texto diz, guarda todos os mandamentos, porque isso é o dever de todas as pessoas. O Espírito Santo te convida neste dia. Neste momento ele está falando com você. E ele está convidando você. E eu faço um apelo para ti. É o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Que tipo de dificuldade, qual é a provação, a tribulação, qual é a tentação que tem assolado a sua vida todos os dias. Então eu faço um convite para você. O Espírito Santo quer mudar a sua vida. Ele pode mudar, mas a resposta final é somente sua. Só você pode decidir. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial e que o Espírito Santo transforme a sua vida do jeito que Deus quer que seja, para que você seja salvo em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família.